Finaliza. Resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras. Tem um dado relevante nesse caso do Flávio Bolsonaro, que muitos de nós eu tenho a impressão que uma boa parcela, né, está de mau humor porque demorou 1 ano e 2 meses para haver um prosseguimento, né, nesse caso especificamente, mas nós não podemos esquecer que em julho, se não foi em julho, foi agosto, por aí, o presidente do STF concedeu uma liminar para o Flávio Bolsonaro pedindo para cancelar, para paralisar todas as investigações feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e a polícia. Lembram disso, né? Então, enquanto aquela liminar do Toffoli esteve vigorando, a polícia e o Ministério Público, assim, a grosso modo, eles, obviamente, respeitando o poder do Toffoli, né, eles paralisaram as investigações. Então, só depois do assunto ter sido levado a plenário e ter caído a liminar do Toffoli foi que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o Ministério Público, reiniciou, talvez entre aspas, né, essas investigações e realmente, né, é tudo tão gritante, o caso da loja de chocolate, o caso das rachadinhas, o envolvimento das pessoas, o cheque, o Ministério Público do Rio de Janeiro começou uma investigação contra as contas da Michele Bolsonaro. A gente sabe que as investigações contra a dona Marisa não chegaram a lugar nenhum. Nada, não houve nem o aparecimento de uma verba ou de um cheque, nada que pudesse ter colocado a dona Marisa numa situação de suspeita. Mesmo assim, ela teve todos os seus bens bloqueados. Até hoje, já morreu, e o juízo lá continua deixando bloqueados os bens da dona Marisa. Uma coisa assim assustadora quando a gente fala nisso, né? A determinação, o lawfare, óbvio, lulante, que existe contra a família do Lula. A própria imprensa, né, fez questão de vincular o rapaz, tão logo apareceu o nome dele em alguma suspeição lá, no caso da Oi, de uma empresa de computadores, né, de jogos e tal, eles fizeram questão e até passaram a tratá-lo como Lulinha, para vincular ele com o Lula diretamente, né? Já no caso do Flávio Bolsonaro, eles inclusive já tiraram o sobrenome do Flávio. Nas manchetes aparece Flávio isso, Flávio aquilo. Não é mais Flávio Bolsonaro, né? Numa evidente, digamos assim, numa evidente parceria dos grandes veículos de comunicação com o Bolsonaro. Coisa que não acontece, por exemplo, com o The New York Times. Não acontece com o jornal comunista lá, né, bem comunista lá dos Estados Unidos. O New York Times é um dos mais influentes do mundo, se não o mais influente do mundo, publicou reportagens sobre o Brasil, destacando, isso é grave, né, que com Jair Bolsonaro na presidência, as milícias policiais operam nas sombras da repressão do governo brasileiro e que os assassinatos são estimulados pelo presidente e por sua afirmação de que criminosos devem morrer como baratas. A notícia foi publicada na coluna de Nelson de Sá, na Folha de São Paulo, que ressaltou outro trecho da matéria do New York Times, que é capa do jornal americano. Parte Esquadrão da Morte
parte crime organizado, suas fileiras estão cheias de policiais de folga e aposentados que matam à vontade, muitas vezes com total impunidade. Alguns policiais atuam como vigilantes mascarados, deixam um rastro de corpos e medo. Como eles próprios admitem, realizam assassinatos extrajudiciais regularmente. Isso matéria do New York Times. Alguns membros, diz o jornal americano, alguns membros de milícias são abertos sobre suas motivações criminosas, cobrando altas somas ao estilo da máfia, para dar suposta segurança ou para conceder permissão para atuar no comércio local. Então, o New York Times denuncia Bolsonaro por incentivar a volta dos esquadrões da morte. Então, se aqui a imprensa brasileira é completamente venal, né? A gente percebe que a imprensa de uma parte do mundo aí está atenta e, de alguma maneira, vai pontuando essa grande tragédia que a gente vive hoje no Brasil, praticamente, não é, num governo de milicianos, um governo de criminosos, né? Aonde é que nós vamos parar? Sinceramente, é difícil, né? É muito difícil saber, exatamente pela presença de generais, altos oficiais do Exército e pessoas, enfim, pessoas ligadas ao Ministério Público, aos Supremos. Tem aí, no final de semana, rolou muita informação. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem pouco interessada no assunto, porque é mesmo para saber e se irritar, né? Porque é o máximo que a gente consegue fazer. Mas rolou muita historinha sobre a delação premiada do Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que vai envolver ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Que o caso dele é algo assim de chorar no cantinho, quando a gente pensa, né, nas instituições e no Brasil como, evidentemente, uma república, né? Muito desagradável, perturbador sob todo ponto de vista, e que ninguém sabe exatamente aonde é que tudo isso pode nos levar, né? Em que caminho pode nos levar? Até onde? Desagradável e assustador. Mas como tudo passa, com certeza isso também vai passar. Né? E é preciso que a gente tenha tranquilidade para saber esperar esse momento, né? Em que, com certeza absoluta, a gente sabe que vai passar. Você pode mandar seu recado para o nosso WhatsApp 986877340. 986877340. Tá bem, né? É isso aí, né? Aqui pensando, como tem pessoas que aguentam tanto sofrimento. O Natal vai ser muito triste com esse caso da Roberta hospitalizada. Sabe que os pais são segundas duplas de gêmeos. Os mais velhos também chegaram nessa idade e um deles morreu. E agora essas gêmeas novamente, uma em estado grave. Gente, então vou repetir aqui, nós estamos precisando com urgência, urgentíssima, de doadores de sangue que se dirijam até a Santa Casa de Misericórdia, ao Hemocentro, né, da Santa Casa. Nós estamos falando de uma menina de 11 anos que é gêmea
que a irmã felizmente está bem, mas imagina o estado, né, emocional da menina. Ela está já há 1 mês internada e só melhora com transfusão de sangue. Ela precisa de sangue de qualquer tipo, é um caso muito grave. E é preciso 5 doadores por dia. Então, por favor, se você é doador ou se você conhece doadores, porque às vezes a pessoa tem na sua rede de amigos doadores, né? Então, é muito bom que a gente possa participar de alguma maneira. E não tem nada que seja mais produtivo para a nossa alma do que ajudar outra pessoa sem nenhum tipo de convivência, nenhum tipo de depois ou antes. Simplesmente agir ali. A nossa criança interna, o nosso eu básico, a nossa alma se refrigera, se engrandece, se apaixona por ela mesma, né? E nesses momentos a gente cresce junto, como espírito, que é o que a gente finalmente é, né? Nós estamos ocupando esse corpicho aqui, mas daqui a pouco a gente vai seguir. Olha só, né? Morreu o Bira do Jô Soares, morreu ontem, né? O Bira tinha 82 anos e teve um AVC, não resistiu, morreu. E a memória que eu tenho do Bira, e depois lendo algumas coisas sobre ele, inclusive uma fala do filho, né? A memória que eu tenho do Bira é ele tocando, né? Ele fazendo parte do sexteto, mas com certeza absoluta, e acho que não estou sozinha, acho não, tenho certeza que não estou sozinha nessa, a risada do Bira. Gente, eu muitas vezes ri sem saber por quê. Que a gente fica vendo o programa, daqui a pouco, né, tua alma dá uma caminhada por aí, tu perde ali o que a pessoa está contando, o papo, e aquela risada do Bira, tu ria junto com o Bira. Ficou, inclusive, uma marca registrada do programa do Jô Soares, né? Mas era uma pessoa que passava seriedade, muita seriedade, e aquela capacidade de ser expansivo, maravilhoso, né? Então ontem, quando eu soube da morte do Bira, eu não fiquei triste, assim, não foi aquela morte que te impacta de forma negativa. Eu imaginei o Bira seguindo uma outra viagem, né? Começando um outro caminho, mas com aquela mesma espontaneidade, aquela mesma risada, né? Que coisa, né? Muito maravilhoso isso. Quando uma pessoa te passa essa alegria, mesmo na sua passagem. Eu conversei com um amigo de tarde e ele... mas tu não ficou... Tu gostava tanto do Bira? Eu digo, sim, mas eu continuo gostando dele. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou continuar gostando dele, né? Porque ele só me deu coisas boas. Eu dei muita risada dele, com ele, mesmo sem saber qual era o motivo da risada do Bira naquele dia, né? Naquele momento. Tá aí, né? Vamos ouvir a nossa amiga aqui que está nos mandando uma mensagem. Bom dia, Bia. Bom dia, meus amigos da Manaus. Bom dia. Eu apareci novamente. Bia, para falar sobre esse negócio da igreja. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu sou contra a religião que explora, tipo os evangélicos. Infelizmente, os evangélicos, olha, estão se superando na safadeza. Só que assim, ó, os pastores fazem os papéis deles. O povo acredita porque é burro.
assim como fizeram um monte de fake news, né, com esse merda de governo que a gente tem, e o povo burro acreditou. Infelizmente, enquanto o povo não